Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. E na aula de hoje nós vamos dar sequência no passo a passo da confecção do nosso boneco, do nosso amigurumi da Capitã Marvel. Na parte um, que foi a parte divulgada na semana passada, na aula passada, nós fizemos os dois braços, e a gente tem aqui o detalhe do dedão nesse braço, e as duas pernas. Então, hoje a gente vai iniciar fazendo a subida do corpo. Então, vou deixar de ladinho aqui os braços, que a gente só vai precisar deles depois. E agora, a gente vai começar, então, precisando utilizar as duas pernas. Eu vou ajustar as duas para que elas fiquem certinhas, com os pezinhos para frente, bem unidas, para ficarem retinhas aqui na parte de trás também. E com isso eu vou ajustar aqui a parte central, para que eu consiga localizar o ponto central aqui da união dessas duas pernas. Então, nós temos aqui na parte que une as pernas, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, a gente vai tentar escolher aqui o ponto central o ponto central aqui dessa união, para que a gente possa unir os dois pés da nossa personagem. Para fazer essa união, para ele já ficar um pouco unido, eu vou puxar aqui a linha que eu deixei no final da confecção da perna e vou fazer um ponto baixíssimo aqui só para fixar essa união. Provavelmente depois, se ficar um buraquinho aqui na hora de eu fazer o crochê em volta, de eu fazer a continuação, eu uso essa linha aqui para dar uns pontinhos e fazer o ajuste para que não fique aparecendo nenhum buraquinho. Vou pegar, então, a minha linha azul novamente. Eu vou fazer uma laçadinha inicial. E eu vou começar a trabalhar com a perna esquerda. Então, se a gente estiver olhando a personagem de trás, então, perna direita, perna esquerda. Então, eu vou começar trabalhando aqui com a perna esquerda. Tô com a minha laçada inicial na agulha, eu vou inserir ela exatamente nesse ponto aqui onde eu fiz aquela união com a linha do acabamento, e vou fazer um ponto baixo. Na sequência, eu vou seguir trabalhando aqui na perna esquerda, fazendo um ponto baixo para cada um dos 14 pontos baixos que restaram na carreira. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui onde eu tinha feito o ponto baixíssimo do acabamento, eu já vou pegar aqui embaixo mesmo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e o próximo aqui é o 14. Já para ajudar, para talvez a gente não precisar fazer a costura de união aqui, eu vou inserir a minha agulha no mesmo pontinho aqui que eu tinha feito a união, mas ainda na perna esquerda, e vou puxar mais uma laçada. Só voltar aqui, que escapou a minha laçadinha. Então, vou inserir aqui e vou puxar mais uma laçada. Vou ficar com 3 laçadas na agulha. Preciso cuidar com essas pontas de fio aqui para não puxar. E vou arrematar todas elas de uma vez só, que foi o nosso 14º ponto. Agora, eu vou aqui de novo, no mesmo ponto que eu fiz a união, só que agora na perna direita, e vou fazer um ponto baixo. Ficaram ainda na perna direita mais 14 pontos baixos. Eu vou fazer um ponto baixo para cada um deles.
Vou fazer os meus 14 aqui e já retorno com vocês. Então, aqui já cheguei ao final da carreira, já fiz 13 pontos baixos dos 14. Na hora de fazer o 14º ponto, então, vou puxar uma laçada onde seria o ponto mesmo, onde seria o último ponto. E para ajudar no acabamento aqui a não ter o buraco na hora da costura, eu vou pegar e vou puxar aqui no meio da nossa emenda, mais uma laçada na agulha. Vou puxar a terceira laçada aqui. Estando com a terceira laçada na agulha, eu vou arrematar, então, o último ponto da nossa carreira. E assim, então, eu fiz por toda a volta, pontos baixos. Na união, fiz um ponto na perna esquerda e um ponto na perna direita, e mais os 14 pontos baixos ao redor de cada uma das pernas. Então, um ponto da união para cada lado, 2, 14 aqui dá 28, com os 2, a gente fechou a primeira carreira do corpo com um total de 30 pontos baixos. O primeiro ponto que a gente vai começar a marcar agora, a partir da segunda carreira, vai ser o primeiro ponto que a gente fez aqui na hora de iniciar a subir o corpo, na união aqui. Então, nesse primeiro ponto, o que a gente vai fazer nele? A gente vai fazer um aumento. Então, eu vou pegar no meu primeiro ponto aqui e vou fazer 2 pontos baixos. E 2. E vou agora começar a marcar para a gente não se perder no final da carreira. No segundo ponto da carreira, eu também vou fazer 2 pontos baixos. Então, vai ser o nosso segundo aumento. Tendo feito os 2 aumentos, na sequência, agora eu vou fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tendo feito os 12 pontos baixos, eu vou repetir essa sequência mais uma vez, ou seja, eu vou fazer novamente 2 aumentos. Tendo feito os 2 aumentos, eu vou fazer mais uma vez 12 pontos baixos. Assim que eu finalizar a repetição dessa sequência, eu já retorno com vocês. Finalizei, então, a minha segunda sequência de repetições. Então, só lembrando que a gente fez 2 aumentos, 12 pontos baixos, 2 aumentos, 12 pontos baixos. Eu chego aqui no final da carreira, depois de fazer os 12 pontos baixos, e tenho ainda 2 pontos baixos para finalizar. Nesses 2 pontos baixos, eu vou fazer novamente 2 aumentos. 1 e 2 pontos no primeiro, 1 e 2 pontos no segundo. Então, eu finalizo agora a segunda carreira do corpo com um total de 36 pontos baixos. E com a forma que a gente fez o crochê a primeira carreira do corpo ali, puxando mais uma laçadinha antes de finalizar, a gente não tem aqui, então, um buraco na união das pernas. Então, essa linha eu já posso simplesmente deixar ela mesmo para dentro aqui, para fazer as vezes do enchimento. Agora, então, na segunda carreira, a gente finalizou com 36 pontos baixos.
As próximas 2 carreiras, nós vamos fazer de 36 pontos baixos também. Ou seja, a carreira 4, carreira 3 e a carreira 4 do corpo, agora elas também vão ter 36 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras de repetições aqui. Assim que a carreira 4 estiver concluída, eu retorno com vocês para a gente dar sequência no passo a passo. Finalizei aqui, então, a carreira número 4. Carreira 3 e carreira 4 foram feitas apenas de ponto sobre ponto. E eu deixei aqui no final da carreira 4 o último ponto sem finalizar. Então, vou pegar, para finalizar esse último ponto da carreira número 4, a minha linha vermelha. Então, vou pegar a linha vermelha, vou fazer uma laçadinha inicial. E com essa laçada, eu vou fazer o arremate do último ponto. Nas próximas carreiras, a gente não vai precisar utilizar o marcador, porque a própria troca de cores vai fazer a marcação do início de cada carreira. Então, fiz a laçada e vou puxar ela aqui, com ela finalizar, arrematar o último ponto da carreira número 4. E na carreira número 5, então, agora, nós vamos fazer 36 pontos baixos, só que esses 36 pontos baixos vão ser agora na cor vermelha. Eu não vou arrematar a linha azul, porque eu vou precisar dela depois. Então, passei ela por baixo de 2 pontos para ela não abrir. E agora eu vou seguir deixando ela de ladinho, trabalhando só com a linha vermelha, até finalizar a minha carreira, até ter 36 pontos aqui na cor vermelha. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Finalizei a carreira número 5. O último ponto aqui da carreira número 5, eu já vou arrematar ele com a linha azul, que eu vou voltar a trabalhar com a linha azul. Na carreira número 6 agora, nós vamos trabalhar apenas pela alça de trás dos pontos. Então, de que forma que a gente vai seguir nessa carreira? No primeiro ponto da carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. No segundo ponto, também eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz 2 pontos baixos, lembrando que eu tô pegando ele só pela alcinha de trás, a alcinha da frente eu estou deixando. Agora, nós vamos fazer a seguinte sequência. Nós vamos fazer uma diminuição e 4 pontos baixos, e a gente vai repetir essa sequência de uma diminuição e 4 pontos baixos por 5 vezes. Então, nos próximos 2 pontos, eu vou pegar a alcinha de trás de um, a alcinha de trás do outro, vou puxar a minha linha, lembrando que quando a gente faz a diminuição pegando pela alça de trás, ela dá um pouquinho mais de trabalho aqui para a gente puxar a linha, mas a gente consegue fazer também. E na sequência, 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vou repetir, então, uma diminuição e 4 pontos baixos por mais 4 vezes. Assim que eu tiver finalizado a minha sequência de repetições, eu retorno aqui com vocês para a gente dar sequência. Terminei minha sequência de repetições, fiz por 5 vezes uma diminuição e 4 pontos baixos. E para a gente finalizar aqui a carreira número 6, tenho ainda 4 pontos baixos para serem trabalhados. Nos primeiros 2 pontos baixos, eu vou fazer mais uma diminuição. E nos últimos 2, um ponto baixo em cada. E assim, então, eu finalizo a carreira número 6 com 30 pontos baixos. Na carreira número 7, agora, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, e agora a gente já vai voltar a pegar
as 2 laçadinhas normalmente. Então, vou fazer aqui 1, 2 pontos baixos, vou marcar o primeiro ponto da carreira e vou seguir fazendo pontos baixos até finalizar essa carreira número 7 com 30 pontos baixos também. Eu vou fazer a minha aqui, assim que ela estiver concluída, eu retorno com vocês para a carreira número 8. Finalizei a carreira número 7, vamos então para a carreira número 8 do corpo da nossa Capitã Marvel. Na carreira número 8, então, qual que vai ser a nossa sequência? Nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, e nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes até finalizar a carreira. Então, fiz aqui os 3 primeiros pontos baixos. Nos próximos 2 pontos, eu vou fazer uma diminuição. E aqui já vai ser a nossa diminuição normal, ou seja, vou pegar primeira alcinha de um ponto, primeira alcinha do outro ponto, puxo a laçada e finalizo o ponto baixo. Então, primeira diminuição concluída, primeira repetição tá feita. Vou repetir essa sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por mais 5 vezes até finalizar a carreira. Vou fazer a minha carreira aqui, assim que ela estiver concluída, eu retorno com vocês. Finalizei, então, a carreira número 8. Tenho agora 24 pontos baixos. Carreira número 9 agora. Então, vou iniciar a carreira número 9 fazendo um ponto baixo. Fiz meu primeiro ponto baixo, eu já vou marcar ele aqui, que agora eu vou iniciar a sequência de repetições. Qual que vai ser a sequência de repetições nessa carreira? Eu vou fazer uma diminuição, então, pego uma alcinha do primeiro ponto, uma alcinha do segundo ponto, puxo a linha e arremato o ponto baixo, e na sequência eu vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. E essa, então, é a nossa sequência, uma diminuição e 2 pontos baixos, e eu repito essa sequência por 5 vezes. Já fiz a primeira sequência, vou repetir por mais 4 vezes. Assim que a minha sequência de repetições estiver concluída, eu retorno com vocês. Terminei minha sequência de repetições, tenho ainda para finalizar a carreira 3 pontos baixos. Nos primeiros 2 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição. E no último ponto baixo da carreira, vou fazer um ponto baixo. Termino assim, então, a carreira número 9 com 18 pontos baixos. A carreira número 10 agora, ela vai ser apenas ponto, vai ter apenas ponto sobre ponto, ou seja, a carreira número 10 também vai ter 18 pontos baixos. Vou fazer a minha carreira número 10 aqui e já retorno com vocês para a carreira número 11. Carreira número 10 finalizada, vamos então agora para a carreira número 11. Na carreira número 11, a gente vai iniciar fazendo um aumento. Então, no primeiro pontinho da base, eu vou fazer um aumento. Então, já vou marcar aqui o primeiro ponto, para eu não perder o início dessa carreira. Na sequência, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Vou repetir essa sequência de um ponto baixo, de um aumento e 2 pontos baixos por mais 2 vezes. Então, vamos lá no próximo.
um aumento. Nos próximos 2 aqui, um ponto baixo em cada. Mais um aumento. E mais 2 pontos baixos. 1 e 2 pontos baixos. Então, terminada a sequência de repetições ali de um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes, no próximo ponto aqui, então, eu vou fazer um aumento. Mas de que forma que eu vou fazer esse um aumento? Então, eu vou inserir minha agulha no próximo ponto, vou puxar uma laçada, mas não vou terminar esse ponto com a linha azul. Eu vou pegar a minha linha amarela, vou fazer uma laçadinha inicial aqui na minha linha amarela. Então, peguei a linha amarela, fiz a laçadinha inicial. E com essa linha amarela, eu vou, então, aqui fazer o arremate do nosso primeiro ponto baixo aqui do aumento. A gente só tem que tomar cuidado aqui para fazer o ajuste bem certinho do ponto, para ele não ficar um ponto ou muito alto ou muito largo aqui, né, para não dar buraco. Então, seguro firme a linha azul aqui, passo a linha amarela para fazer o arremate desse ponto baixo. No mesmo pontinho da base, eu vou inserir aqui a minha agulha e vou trazer, então, eu vou fazer o segundo ponto do aumento com a linha amarela. Então, fiz o aumento, um ponto azul e um ponto em amarelo no aumento. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. E esse ponto baixo em amarelo, eu vou finalizar ele já com a linha azul novamente. E vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Então, aqui na parte central, eu fiquei com 2 pontos baixos em amarelo. E agora, eu vou voltar a trabalhar com a linha azul normalmente. No próximo ponto da carreira aqui, eu vou fazer um aumento. Nos próximos 2, eu faço um ponto baixo em cada. No próximo, um aumento. E nos últimos 2, um ponto baixo em cada. E dessa forma, então, a gente termina a carreira número 11, tendo novamente 24 pontos baixos na carreira. Nós vamos, então, agora para a carreira de número 12. Então, a carreira de número 12, eu vou iniciar fazendo pontos baixos com a linha azul. Então, vamos lá. 1, 2, eu vou marcar o primeiro ponto da carreira, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos baixos em azul. Vou puxar aqui a minha linha amarela e vou finalizar esse ponto número 11 com a linha amarela. E agora eu vou fazer 1 e 2 pontos com a linha amarela. Não vou finalizar esse último ponto e vou puxar agora a linha vermelha que eu deixei lá do detalhe do cinto e vou arrematar esse ponto.
Vou fazer agora com a linha vermelha. 1 e 2 pontos. Esse segundo ponto da linha vermelha, eu já vou arrematar ele com a linha amarela. E vamos então fazer com a linha amarela agora. 1 e 2 pontos baixos. Vou arrematar esse segundo ponto baixo com a linha azul. E agora, então, eu vou fazer com a linha azul 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E assim eu finalizo a carreira número 12. Tenho ainda 24 pontos baixos. Nós vamos agora, então, para a carreira número 13. Carreira número 13, eu vou iniciar ela fazendo pontos baixos na cor azul. 1, 2, vou marcar o primeiro ponto, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos na cor azul. Esse último ponto da cor azul, eu vou finalizar ele com a linha amarela. Então, vou ajusto a laçadinha aqui para ficar do tamanho normal e puxo a linha amarela para finalizar esse ponto. Na sequência agora, então, com a linha amarela, nós vamos fazer aqui 1, 2 e 3 pontos baixos. Essas duas laçadinhas eu não finalizo com a linha amarela, e eu puxo aqui, então, para finalizar esse terceiro ponto de amarelo, a nossa linha vermelha. Ajusto para o ponto ficar do tamanho normal dos outros pontos. E agora, com a linha vermelha, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. O ponto de número 6 eu não finalizo com a linha vermelha e puxo aqui, então, para a gente finalizar esse ponto número 6, novamente a linha amarela. Com a linha amarela, agora a gente vai faz 1, 2 e 3 pontos baixos. Não finalizo esse terceiro ponto com a linha amarela, já puxo aqui para fazer esse arremate a linha azul novamente. Ajusto bem o pontinho amarelo para ele ficar do tamanho normal, puxo a laçada e finalizo, então, esse ponto amarelo. E agora, nós vamos finalizar a carreira com a cor azul. 1, 2, 3 e 4.
E esse último ponto eu não vou finalizar ele com a linha azul, já vou puxar aqui novamente a linha amarela para fazer a conclusão desse ponto aqui. Então, finalizo o último ponto da carreira 13 já com a linha amarela. Então, eu continuo nessa carreira número 13 com 24 pontos baixos. Vamos, então, para a carreira número 14. Então, agora eu já estou trabalhando com a linha amarela e vou iniciar essa carreira número 14 fazendo uma diminuição. Então, vou aqui. Vou pegar primeira alcinha de um ponto, primeira alcinha do outro ponto e vou fazer um ponto baixo. Feita uma diminuição, eu vou nos próximos dois pontos e vou fazer 2 pontos baixos. Na sequência, agora, nos próximos 2 pontos, vou fazer mais uma diminuição. Peguei uma laçadinha de cada um dos pontos anteriores e fiz um ponto baixo. Então, aqui eu não vou marcar o primeiro ponto da carreira, porque a gente vai saber onde é que a gente começou por causa da troca de cor para a cor amarela. A cor azul, eu não vou mais utilizar nessa peça, então eu já posso cortar ela aqui para eu ter uma linha a menos no meu trabalho aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar. Nos próximos 2 pontos aqui, eu vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Nesse último ponto baixo, não vou finalizar ele com a linha amarela, vou puxar aqui a minha cor vermelha para fazer esse arremate desse segundo ponto aqui. Feito, então, o ponto baixo, finalizado, então, esse segundo ponto baixo, na sequência, agora eu vou fazer uma diminuição e 2 pontos baixos por 2 vezes. E agora, com a linha vermelha. Então, vamos lá. Uma diminuição. E 2 pontos baixos. 2 pontos baixos. Fiz uma vez. Vou fazer mais uma vez. Uma diminuição. E na sequência, 1 e 2 pontos baixos. Vou fazer ainda na linha vermelha mais uma diminuição. E mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Então, eu repeti a sequência de uma diminuição e 2 pontos baixos por 3 vezes. Só que aqui eu vou voltar esse último ponto e vou terminar ele com a linha amarela. Então, vou puxar minha linha amarela de volta para trabalhar com ela. E vou usar ela aqui, então, para finalizar o último ponto em vermelho. E agora, ainda, para finalizar a nossa carreira, eu tenho aqui 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, né? Tem 4 pontos baixos em azul aqui, que foram
os últimos pontos da carreira passada. Só me ajustar aqui. Nos primeiros 2, eu vou fazer uma diminuição. E nos próximos 2, um ponto baixo em cada um deles. E assim, então, eu termino a carreira número 14 com um total de 18 pontos baixos novamente. Vamos agora, então, dar início à carreira número 15. Então, antes de dar início na carreira número 15, eu vou voltar esse último ponto que eu fiz na carreira número 14, tirar o arremate dele, e para arrematar ele agora, eu vou pegar e vou puxar a minha linha vermelha. Então, eu finalizei esse último ponto da carreira 14 agora com a linha vermelha. Na carreira número 15, a gente vai fazer agora a seguinte sequência: nós vamos fazer um ponto baixo, um ponto baixo, e na sequência, uma diminuição. Uma alcinha de um, uma alcinha do outro, puxo a laçada e finalizo o ponto. E essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição, eu vou repetir por mais 5 vezes, vão ser 6 vezes no total. A linha amarela eu não vou mais utilizar, então já vou arrematar ela para eu ficar apenas com uma linha no novelo trabalhando. E vamos então seguir a sequência aqui de um ponto baixo e uma diminuição por mais 5 vezes até finalizar a carreira. Finalizei a carreira número 15, então fiz por 6 vezes um ponto baixo e uma diminuição. Tenho agora 12 pontos baixos. Eu vou fazer então a próxima carreira agora, carreira número 16, com 12 pontos baixos, todos eles na cor vermelha. Então, fiz 2 pontos baixos aqui. Vou marcar essa carreira para eu não perder ela. E vou continuar fazendo pontos baixos até o final da carreira. Já retorno com vocês. Cheguei aqui, então, ao final da carreira número 16. Esse último ponto aqui, a gente não vai finalizar ele com a cor vermelha, porque a partir daqui a gente vai começar a subir com a cabeça da nossa personagem, com a cabeça da Capitã Marvel aqui. Então, a gente já vai fazer o arremate desse ponto aqui, utilizando a linha que a gente vai usar para subir a cabeça. Como eu não vou subir a cabeça já, vou primeiro colocar enchimento no corpo. Então, vou tirar meu marcador de pontos do primeiro ponto e vou utilizar ele aqui, então, para segurar essas 2 últimas laçadas, para elas não abrirem, para eu não perder de vista, vamos dizer assim, aqui, o nosso último ponto da carreira. E agora, eu vou colocar enchimento na minha peça. Assim que ela estiver cheinha, eu retorno com vocês para a gente dar sequência. Bom, antes, então, aqui de eu ter colocado o enchimento, eu parei exatamente na finalização da carreira 16 do corpo. Só que antes de eu começar a subir com a cabeça, eu vou fazer a união dos braços no corpo. E essa união vai ficar, como ela tem que ser retinha aqui na metade do corpo, ela vai ficar exatamente no lugar que a gente tá com esse último ponto. Então, não vou poder deixar esse ponto aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Finalizei com os 12 pontos baixos e eu vou caminhar mais 2 pontos baixos aqui só para eu tirar a linha exatamente do ponto onde eu preciso fazer a costura. Então, fiz 2 pontos baixos e agora sim, então, eu vou
Novamente, vou marcar esses 2 pontos, essas 2 laçadinhas com o marcador, para depois eu fazer a finalização deles com a cor off-white ali, que vai ser a cor que eu vou subir a cabeça. E agora, esse ponto final aqui, ele não está no lugar. Então, agora com esses 2 pontos que eu caminhei, já a marcação aqui onde eu vou começar a subir a cabeça não está mais no lugar onde eu preciso fazer a costura dos braços. Então, aqui eu preciso que os braços fiquem alinhados com... exatamente alinhados aqui com as perninhas. Os dedões ficando apontando para a parte da frente, né, do corpo. Então, a costura precisa ser feita exatamente aqui nesse ponto. Então, por isso que eu precisei tirar, fazer 2 pontos a mais, para que aquele ponto não atrapalhasse na minha costura. Então, de que forma que eu vou fazer essa costura? Eu vou pegar a linha que eu deixei na finalização do braço, vou colocar ela na agulha de tapeçaria. Vou pegar minha agulha de tapeçaria e vou inserir essa ponta que eu deixei aqui. E vou ver bem certinho, então, lembrar de ajustar o braço com a perna. Vou passar minha agulha, vou começar passando a agulha por dentro já do braço. Passo de um lado até o outro e venho aqui no corpo, né, mantendo sempre ajustado, e insiro a agulha no corpo. E vou fazer uma passada do ponto. E vou fazer, então, aqui uns 4, 5 pontos de costura para que esse braço fique. Umas 4, 5 vezes eu vou passar a linha de um lado para o outro para ficar para que a costura do braço fique bem firme aqui no corpo. Depois, a partir daqui, daí que a gente vai dar a sequência na confecção da cabeça, mas já deixamos o braço costurado, que fica mais fácil do que se a gente for deixar para costurar ele após finalizar a confecção da cabeça. Então, por isso que a gente tá costurando ele agora. Então, a gente vai fazer alguns pontos aqui para deixar bem costuradinho esse braço. Então, vou fazer isso, vou costurar os 2 braços e já retorno com vocês pra gente começar a fazer a confecção da cabeça do nosso boneco. Finalizei, então, a costura dos braços, fiz um nozinho entre as 2 linhas do arremate da costura, né? E cortei o excesso, deixei só uma partezinha desse fio, que daí eu vou colocar ele para dentro da peça aqui, que ele ajuda no enchimento, e a gente tem a certeza de que ele não vai soltar essa linha. Então, assim a gente finalizou a parte da costura. Então, essa aula, ela já ficou bem extensa, né? Então, a gente trabalhou nessa aula a união das 2 pernas e o corpo, e ela já ficou longa. A gente vai finalizar, então, essa aula por aqui, e a gente retorna na próxima semana com a terceira parte, então, do passo a passo da confecção da nossa boneca, do nosso amigurumi, da Capitã Marvel. Espero que vocês tenham gostado do que viram até o momento. Se gostaram, peço mais uma vez que curta, comente, compartilhe, para que mais pessoas possam vir a conhecer aqui meu canal e as videoaulas que tem aqui. E aguardo vocês, então, na nossa próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!